Paz do Senhor, uma boa noite a todos. Falamos ao vivo, diretamente aqui dos estúdios do sistema de rádio da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Evidentemente que através da TV Belém, pelo YouTube, pela rádio, pelo Facebook, e você é muito bem-vindo e muito bem-vinda para estar conosco nesta noite tão especial, em que trataremos aqui sobre um assunto que tem sido falado, evidentemente, pelo mundo todo, em especial aqui no Brasil, e é claro que nós não poderíamos deixar também de tratar a respeito deste assunto que nós já vamos trazer aqui para você. No entanto, eu reitero aqui minha saudação de paz do Senhor, e agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui. Louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores, os líderes da nossa igreja, nossos presidentes, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Costa Júnior, a quem eu manifesto aqui a minha gratidão por nos designar e nos permitir estar aqui para conduzirmos esta conversa a respeito de um assunto tão atual e tão importante. Da mesma forma, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor André Tuxia, que é o gestor da nossa igreja e que foi quem entrou em contato conosco, trazendo a ideia, trazendo o projeto e falando a respeito disso. E então eu quero agradecê-lo aqui em público. E também, é claro, falar aqui que nós estamos representando aqui a nossa querida FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, que é mantida pela Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, cujos diretores gerais, claro, são os nossos pastores, pastor José Wellington e pastor Wellington Júnior. A FAESP é a Faculdade Evangélica de São Paulo, e que você pode, inclusive, conhecer através de seu site, faesp.org. Então, seja muito bem-vindo para estar conosco. Aliás, eu quero incentivá-lo a compartilhar o link com o máximo de pessoas que você puder, pois o assunto é pertinente, é empolgante, complexo e delicado, porém necessário que seja tratado. Então, nós estamos aqui para falarmos um pouco, é claro, a respeito da guerra em Israel sob a perspectiva pentecostal. Então, repetindo, nós trataremos aqui hoje sobre o que está acontecendo lá em Israel sob uma perspectiva bíblica do ponto de vista pentecostal. Para esta conversa, nós temos aqui conosco o pastor Wilson Faraço. Pastor Wilson Faraço, ele, além de ser pastor do Ministério do Belém, do nosso ministério, ele é pastor setorial ali no setor de Pinheiros, e ele é também o coordenador do nosso curso de graduação em teologia na FAESP. Ele é também o responsável pelo nosso Centro de Pesquisa Pentecostal, CPP, e ele é também coordenador do curso de pós-graduação em Teologia Bíblica do Novo Testamento. O seu currículo é vasto, eu não quero tomar tempo falando, mas eu já o apresento e dou a ele aqui, inclusive, a oportunidade para trazer a sua palavra de saudação e as suas considerações iniciais. Querido pastor Elias Rangel Torralbo, a paz do Senhor, uma alegria muito grande poder participar desta noite, deste programa tão especial. Eu quero me dirigir a todos aqueles queridos irmãos e irmãs, a todo o público desta programação, com a paz do Senhor, que seja uma noite inspiradora e que possamos aqui refletir sobre este tema tão especial selecionado para essa nossa conversa hoje à noite. Quero também louvar a Deus pela oportunidade, que Deus seja louvado por esta oportunidade. Pastor Elias,
aqui já citou os nossos líderes, nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso amado pastor-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, nosso vice-presidente, também presidente da CGADB, e o nosso querido gestor André, que fez essa ponte, nos ligou para que estivéssemos aqui participando desta programação. Você está acompanhando conosco um programa especial e para nós, sem dúvida nenhuma, será um tempo de muita reflexão. Nessas palavras iniciais, o meu desejo é que sejamos enriquecidos pelo que o Senhor Deus irá nos proporcionar aqui nesta noite. Muito bem, eu acho que é de bom tom que nós, depois dessas considerações, façamos uma oração. Inclusive, oremos por aqueles que estão envolvidos nesse terrível conflito. Então eu peço licença aqui para que nós possamos fazer aqui uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome e nos apresentamos diante do Senhor em oração mais uma vez, reconhecendo a Tua grandeza e o quanto nós dependemos do Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui para falarmos a respeito da Tua palavra e de um tema tão delicado e necessário. Obrigado pela vida da Tua igreja, obrigado, Senhor, pelo Ministério do Belém, pela vida dos nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, e a toda a diretoria da Tua igreja, e te louvamos por todos aqueles que trabalham aqui na Rádio Assembleia de Deus Ministério do Belém. Te louvamos por esta oportunidade, abençoe aqueles que nos acompanham e pedimos e oramos pela paz de Israel. Senhor Deus, ajude-nos nesta oportunidade a fazermos aquilo que viemos fazer de forma a glorificar o Teu nome e a edificar a fé daqueles que nos ouvirem. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu acredito que nós devemos começar pelo começo, né? E eu acredito que o começo, nesse caso, deixando aqui algumas coisas bem claras. Então, a princípio, eu quero deixar aqui pelo menos duas coisas bem claras, né? Porque eu considero que seja importante. Em primeiro lugar, nós estamos desde sábado ouvindo falar a respeito do conflito em Israel, depois daquele ataque terrível que houve ali em Israel, através do grupo terrorista Hamas. Então não se fala de outra coisa em todos os meios de comunicações, secular e evangélico, a não ser a guerra em Israel. Então as opiniões se dividem, hoje todos os segmentos, sejam eles evangélico ou não, têm falado. Então, hoje, por exemplo, pastor Wilson, eu vi e ouvi e assisti um trecho da fala de um filósofo a respeito do conflito em Israel. Então é filósofo falando, é jornalista falando, é sociólogo falando, é leigo falando. Então, todos têm emitido a sua opinião e, claro, elas são devidamente respeitadas. Então, nesse momento, eu quero deixar claro que tudo aquilo que será dito aqui será dito a partir de uma perspectiva bíblica. Então, a nossa análise, ela não será uma análise política, ela não será uma análise geográfica, ainda que em alguns momentos nós tocaremos nesse ponto, mas sempre tratando da geografia bíblica. Por quê? Porque a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Então esse é um conceito limite da nossa conversa hoje aqui. A Bíblia será o nosso ponto de partida, a nossa base e o nosso destino final. Então a conversa começará com a Bíblia, estará na Bíblia e terminará com a Bíblia. Então que fique claro, porque é o seguinte, neste amontoado de opiniões, também há quem, dentro do próprio ciclo evangélico, começa a dizer, está espiritualizando, você não pode espiritualizar tudo. Então, já estou deixando claro
que não é nenhuma questão de espiritualizar ou não. É uma questão de avaliar o que está acontecendo em Israel e com Israel a partir da perspectiva bíblica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, além de ser uma conversa pautada na Bíblia, essa conversa também será pautada sob uma perspectiva bíblica pentecostal. Porque mesmo dentro dos círculos evangélicos, há algumas divergências de pensamento interpretativo. Então, que fique claro que a conversa aqui, ela será sempre direcionada e norteada e balizada sob uma perspectiva pentecostal. Então, ela é bíblica, a conversa será bíblica e sob uma perspectiva pentecostal. Dito isto, eu acredito que nós estejamos devidamente em condições de começarmos a conversa. Uma outra coisa que eu quero deixar claro é que o pastor Wilson Faraço, ele é alguém preparado para o assunto, porque ele é um pesquisador da área, formado na área, e esta é uma das razões pelas quais ele está aqui. Então, a forma com que nós vamos conduzir aqui é eu trazendo reflexões bíblicas, trazendo reflexões e provocando algumas questões para que o pastor Wilson nos ajude a pensar sobre o assunto e aprofundarmos juntos aqui nos pontos que nós temos a tratar. Dito isso, eu quero começar aqui, pastor Wilson, trazendo um assunto que, assim como todo esse tema, ele traz um certo nível de divergência. Onde começa esta separação, do ponto de vista bíblico, é claro, entre Israel e palestinos? Existe fundamentação bíblica para esta separação, esta divisão? Onde começa, como começa e por que isso se arrasta ao longo da história e chega até os dias pós-modernos e que atormenta todo o mundo? Então, onde começa, como começa e quais são as implicações disso para esse conflito nesse momento? Perfeitamente, pastor Elias. Primeiro, dizer que esses fundamentos apresentados pelo irmão são importantes porque muitos estão conectados a nós neste momento e, claro, que outras opiniões podem surgir não tendo como base a Bíblia Sagrada e também uma perspectiva pentecostal. Uma segunda coisa que eu quero falar antes de responder é que o pastor Elias também é alguém que tem estudado bastante sobre esse assunto, né? Um teólogo também que tem investigado a sistemática, e esse assunto está dentro de uma das disciplinas da sistemática, que é a escatologia. E nós estaremos conversando aqui bastante. Bom, a pergunta inicial, ela já nos remete àquilo que nós chamamos de história bíblica, não é? História bíblica. Todo leitor da Bíblia Sagrada, ele identifica pelo menos 3 grandes períodos da história bíblica. Aquilo que nós chamamos de história veterotestamentária, aquilo que se chama de história intertestamentária e aquilo que chamamos de uma história neotestamentária, ou seja, a história contida no Antigo Testamento, a história que está entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e ela é importante para este momento, e a história do Novo Testamento. Claro que depois nós temos o segmento desta história para além do cânon sagrado, para além do registro bíblico, já que o registro bíblico encerra-se ali próximo do final do 1º século, e a história segue. Então, quando nós olhamos para Jerusalém, para Israel, nós vemos que Israel é o palco de muitos conflitos há bastante tempo. Esse não é o primeiro conflito que nós temos em Israel. Desde o período da conquista, e aí eu estou remetendo os nossos queridos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, lá para a época de Josué, onde nós temos o povo de Israel tomando esse território, assumindo esse território, e lembremos que esse território ele era um território povoado, ali pelos cananeus, pelos heteus, jebuseus e um monte de outros eus que ali estavam. Então eles, quando chegam ali naquela região, eles então assumem, né, historicamente aquela terra. Lembremos também que esta terra, biblicamente falando, é a terra da promessa. Logo, é uma terra que o Senhor Deus ele está dando a Israel
como possessão. Então o próprio Deus deu. Lembremos que Deus é dono de tudo, da terra e de sua plenitude. Então ele dá a quem ele quer. E ele deu esse pedaço, ele deu esse território ao seu povo Israel. E também é importante que nós pensemos um pouco a partir daí que Israel se tornou então ali uma nação e passou a se organizar. Inicialmente dentro ali de tribos, né? uma configuração tribal, mas depois nós tivemos logo ali o período dos juízes, onde vão se fortalecendo com muitos ataques. E é importante o período dos juízes, pastor Elias, porque aquelas regiões que estavam em torno de Israel, ali onde hoje está a Palestina, falaremos um pouco à frente, Cisjordânia, Gaza e ali o território propriamente dito de Israel, sempre foi cercado de muitos inimigos. Podemos citar aqui os amalequitas, midianitas, Amon, os amonitas, os moabitas, os edomitas, e vai subindo lá ou seja, é uma região com a qual Israel teve que lidar durante o período dos juízes. Chegamos então logo após o período da monarquia, e aí você tem uma união e ali sim começa a configurar esta nação, uma nação unida por 12 tribos. Mas logo após passar o reinado de Saul, Davi e o de Salomão, 40 anos cada um, 120 anos ao todo, ocorre após Salomão a divisão das tribos, formando 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte passa-se ali 20 reis, que seguem de Jeroboão até o último, e no reino do sul a dinastia de Davi, que segue aí mais 21 reis. Até chegar também ao seu momento de cativeiro. O Reino do Norte, 722, pela Síria, o Império Mundial, é levado como disperso às nações, e o Reino do Sul em 586, e aqui é o marco histórico que eu quero iniciar. Porque em 586 nós temos o cativeiro babilônico, e a partir daí eles perdem esse território. A partir do cativeiro babilônico, eles estão agora cativos na Babilônia, e depois, no próximo império, que é o persa, ou medo-persa, como queira, nós temos a ordem de retornar à pátria. Então, aqueles que estavam em cativeiro voltaram para a sua pátria e começaram as disputas ali pelo governo daquele território. Dentro da história interbíblica, você tem ali a guerra. Aliás, o povo de Israel sempre foi guerreiro. Eu estava, pastor Elias, ouvindo, inclusive, o primeiro-ministro de Israel, ele falando e resgatando a memória dos heróis do Antigo Testamento para este momento, dizendo assim, nosso povo sempre foi heróico, então, nesta guerra, necessitamos também desse patriotismo, de novos heróis. Se o senhor me permite... Por favor. Eu gostaria de trazer aqui 3 elementos, a partir dessa explanação que o senhor nos traz aqui. Mas eu quero começar pelo fim, nesse ponto. Quando o senhor diz que o primeiro-ministro Netanyahu, ele traz os heróis da Bíblia, eu quero trazer um ponto que eu considero importante, até para nós avançarmos aqui. Todos têm falado a respeito desta guerra sob todos os pontos de vista. Política, relações internacionais, enfim. É impressionante como que a grande imprensa, ela não olha para aquilo que tem de fato a resposta, porque é onde registra o começo desse problema. Respaldo histórico. Que é, na verdade, a Bíblia. Isso está documentado. Na Bíblia, se eles olhassem para a Bíblia, os debates encerrariam. Perfeitamente. Porque a Bíblia explica isso e é por isso que nós estamos aqui. O segundo ponto que eu gostaria de trazer para fomentar aqui o que o senhor está trazendo é que, vejam, quando você olha hoje para as nações no entorno de Israel, é impressionante como todas estão contra Israel, e isso é uma repetição da história. A partir do momento que o senhor traz esse pano de fundo histórico, chegando aí em meados de 500 a.C., Perfeito. E aí aqui eu trago outro elemento. É impressionante como todas as nações sempre guerreando contra Israel. Só que
há um aspecto teológico aí, porque, na verdade, as nações lutam contra Israel, mas, no fundo, não é uma luta contra Israel. É contra Deus. É contra o Deus de Israel. Perfeitamente. Porque esse é o ponto. Porque Israel só existe por causa de Deus. Sem dúvida alguma. Ele existe por causa de Deus e para Deus. Então, por que todas as nações lutam contra Israel? E por que uma nação pequena, né? A Bíblia ainda chama Israel de bichinho de Jacó. É. E como que essa nação não é destruída? Porque para destruir Israel, terá de destruir a Deus. Causa de Israel. Perfeito. Que é o Deus de Israel. Então eu trago esse elemento e o outro, que é a questão do retorno à pátria. Que é esse ponto que o senhor trouxe por último. E é esse retorno à pátria que está o ponto central de todo esse conflito. Perfeitamente, pastor Elias. Chegamos então num ponto histórico importantíssimo. Quando eles retornam ali, não é, para a pátria, para reconstruir ali Jerusalém, né, em 3 levas, e aí nós temos aquelas histórias maravilhosas, né, que envolve ali Zorobabel. Zorobabel, ele é um herdeiro real, né, ele figura lá na genealogia de Jesus em Mateus capítulo de número 1. Então, Deus levanta, né, a estes homens, Zorobabel, Josué, o sumo sacerdote, então já temos essa composição. Depois Esdras, que era um habilidoso escriba, e depois Neemias, para reconstruir. Eles passam então a ter novamente aquele espaço, porém vive uma guerra ali de controle. Logo após o período persa, você tem o período grego. E no período grego, então agora o governo daquela região ali onde está a Palestina fica para os gregos. Após a morte de Alexandre o Grande, você tem ali os seus 4 generais que dividem o seu poder, e você tem os Ptolomeus e os Seleucidas, que também controlam a mesma região. Então perceba, pastor Elias e os nossos queridos ouvintes, que essa guerra pelo controle daquele território não é de agora. Não é? Essa guerra ela vem desde muito antes. E lembremos ainda que quando nós entramos, né, você vê, estou dando a disciplina de panorama do Novo Testamento agora nesse semestre, e o primeiro pano de fundo que nós construímos é exatamente essa história intertestamentária. E ali você vê que o ambiente de Jesus, onde o próprio Cristo emite mensagens reveladoras sobre o futuro, e nós falaremos aqui, escatológicas, sobre a Terra Santa, não é? Está dentro desse ambiente de quem está controlando Israel. Na época de Jesus era Roma, eram os romanos. E lembremos também que a população de Israel naquele período desejava que o Messias cumprisse o seu papel de libertá-los do domínio de Roma. Então essa ideia, tanto de Israel, em que o Messias cumprirá esse papel, e de fato ainda cumprirá, não é? Após a sua segunda vinda, também não é novo. Né? E as nações gentílicas também de dominarem esse espaço em Jerusalém. Então, para não ser aqui, não estender muito nesse ponto, porque eu sei que existem tantos outros, eu poderia dizer que não há como não olhar para este conflito trazendo toda essa construção histórica a partir da Bíblia Sagrada. Tá, mas aí voltemos lá. Porque existem 2 linhas, pelo menos, que trabalham essa questão de Israel e os palestinos e os árabes. E é bom eu dizer aqui, ó. O senhor sabe que nós olhamos sempre para os nossos líderes, que são as nossas referências. Perfeito. Tá? Sempre quando eu ouço o pastor José Wellington orar, ele não deixa de orar pelos povos árabes. Então é importante deixar claro aqui, de que aqui ninguém torce por um em detrimento do outro. Tá? É importante. Ninguém aqui torce por Israel. A gente apenas relata o plano divino exposto na Bíblia. E oramos pelos povos árabes. O meu ponto existem 2 linhas. Uma, de que Israel são os descendentes de Abraão em Isaac, e o povo árabe, do qual os palestinos fazem parte, e o grupo terrorista
Hamas também faz parte, seriam descendentes de Ismael. Há uma outra linha que não, diz que não tem nada a ver. Nós, pentecostais, bom, cremos que sim, Perfeito. que Israel é o povo que vem da linhagem de Isaac, enquanto que os árabes, consequentemente os palestinos, dos quais o Hamas faz parte, é oriundo do povo que vem de Ismael. É isso, essa é a nossa linha e isso está registrado nas Escrituras. Pastor Elias, eu acho bem difícil alguém não concordar com essa Mas você sabe que configuração. sempre há espaço para que o difícil se torne possível. Exatamente. Agora, nós vemos isso, né, registrado no Antigo Testamento. O próprio apóstolo Paulo trabalha essa ideia, claro que ele vai trabalhar com uma alegoria, né, os descendentes de Isaac, também os descendentes de Ismael. Agora, quando você olha historicamente, o povo que preenche ali, a população ali da Arábia, por exemplo, né, e das regiões ali circunvizinhas, inclusive os próprios árabes, né, que nós estamos falando, eles são descendentes diretos de Ismael. Assim como nós temos as 12 tribos de Israel, também a descendência ali de Agar, eles também tiveram 12 tribos do deserto, né? E tudo isso é histórico. Além da história bíblica, você tem, né, outros que, como por exemplo, Flávio Joséfo, que vai trabalhar, fazer uma varredura de toda essa história, ele também sinaliza para este fato. Então, assim, historicamente, isso está muito bem registrado. É isso. É isso. Então, essa guerra, ela existe desde que Israel é Israel e o povo árabe é o povo árabe. E me permita uma outra condição aqui, um outro elemento. Se não fosse, o porquê então de tanto desejo, paixão por esse mesmo território? Por que não outros? Isso. E isso está porque eles também acreditam serem descendentes de Abraão. E aliás... Então, aí é que está. Porque aí voltamos para o texto bíblico, que é o nosso ponto de partida, que está relacionado à promessa que Deus fez a Abraão. E aí tem três grupos religiosos envolvidos, que são os judeus, descendentes de Abraão, em Isaac, os árabes, que daí no caso são os muçulmanos, os islâmicos, que são descendentes de Ismael, e em Abraão, e a igreja, os cristãos que são descendentes de Abraão pela fé. Pela fé. Porque todos estão debaixo daquela promessa que Deus fez a Abraão. Perfeitamente. Então, esse é o problema, porque as pessoas querem discutir esse conflito tirando a Bíblia do centro. É por isso que não vai conseguir entender isso nunca. Então, está colocado que há essa distinção e que esta é a distinção entre esses povos. É isso. O senhor tocou no assunto que é o principal para a tensão que tem entre esses povos. A disputa pela terra. A disputa pela terra. Eu trouxe um dado estatístico aqui, que é importante dentro dessa visão. O território em que está a Palestina, ele é extremamente valorizado por essas três religiões monoteístas. Inclusive uma delas, né, nós aderimos, nós somos cristãos, é o cristianismo. Então veja, o judaísmo, e aí na ordem, né, judaísmo, cristianismo e islamismo, já que o islamismo vem bem à frente, não é? Em Israel hoje, embora a gente pense que toda a população de Israel seja que tenham aderido ao judaísmo, não é. Não. 82% da população de Israel é de religião judaica, né, do judaísmo. Né? Agora, 82%. Agora dá uma olhada em todos aqueles países que figuram no entorno. Eu volto a dizer, os países que se voltam novamente contra Israel. Perfeitamente. A estatística diz que 94% da população da região de todos esses países são islâmicos. Ou seja, Israel está encurralado ali. Está encurralado, inclusive por fronteiras, não é, que são naturais. Isso. Porque naturais. Se a gente falar... Aí vai para a geografia bíblica. Geografia bíblica. Então vai lá. Vamos trazer esse dado porque eu acho que é importante. É importante. Por quê? Nós já vamos avançar um pouco aqui para o cenário escatológico. Perfeito. Mas é bom colocar
esse aspecto da geografia bíblica também. Que é outra disciplina maravilhosa, não é? Mas vamos lá. Quando a gente olha a faixa E que tem na territorial, FAESP também. E que tem na FAESP, exatamente. Quando a gente olha para essa faixa territorial, pastor Elias, é uma faixa pequena. Se a gente olhar para o Estado de Israel, é um território pequeno. Porém, ele é extremamente importante. E valioso, né? E valioso. Por quê? Ele, na verdade, ele faz ali, ele é um corredor de passagem entre o continente africano, não é? Você tem o europeu um pouco mais à esquerda, mas de passagem para toda a Ásia. E lembramos que o norte, que daqui a pouco falaremos também, o norte de Israel concentram populações, não é? Gigantescas. Então você vê a própria Rússia que está lá em cima, você vê a própria China que está lá. Então você tem um corredor de passagem, não é, que é aquele corredor, inclusive, que vai pelo Mediterrâneo. Quais são as barreiras naturais que Israel tem? À sua esquerda ele tem o Mar Mediterrâneo, que cerca toda aquela região do contexto geográfico bíblico, não é? Do outro lado ele tem a Jordânia, você tem o Rio Jordão ali, em cima você tem a Síria, né? Embaixo você tem os desertos, ao lado o deserto também. E aquela região da Palestina, aquele corredor, ele está totalmente ocupado. E olha que interessante, estávamos falando de controle, então vamos trazer o controle para dentro da geografia. Porque você tem ali um território que é povoado por Israel e que Israel controla, então, ou seja, o povo é israelita e o governo, o controle é também israelita. Vamos lá. Israelita. E a complexidade da relação está exatamente aí. Essa é a tensão e geopolítica. Por isso, né? e já vou antecipar. Por isso, esta guerra é considerada a guerra mais perigosa da história. Exatamente, pastor Elias. É uma guerra sem precedente. O próprio primeiro-ministro sinalizou em fala. Netanyahu. Isso, o Benjamin, né? Eu falo o nome primeiro, você fala o segundo. Tá bom. Então, sem precedentes. Né? Então, ele mesmo reconhece. Ele reconhece. Ele faz esse pronunciamento. E eu estou interrompendo aqui para forçar a questão escatológica. Perfeito. Porque ela não é a mais perigosa da história, à toa também não. Também não. Mas nós vamos chegar lá. Então vamos lá. Então veja, você tem nessa faixa, né, vamos pegar o seguinte, você tem Israel com população de Israel, com controle de Israel. Só que você tem outras duas regiões, na mesma Palestina, Isso. em que primeiro, você tem uma população que é islâmica com controle islâmico. Ok, bem dividido. O problema vem agora. Porque são islâmicos controlados por Israel. E por que são controlados por Israel? Porque está ali na fronteira. Eu não sei se o senhor sabe, mas esse dado é recente também. Israel ele construiu um muro que pega toda a fronteira com a Cisjordânia, porque do lado direito, ali junto à Jordânia, você tem a Cisjordânia. E é aí que se dá esse controle. Exato. Então Israel fez uma muralha, né? Uma muralha para separar esses povos e controlar essa fronteira, não é? Uma população grande. E você tem a região ali de Gaza. Aí é que tá. Aí é que tá. Quando a gente fala da região de Gaza, ou faixa de Gaza, lembremos de todo o enorme histórico dessa população. É a Filistia. Então, veja, volta aquele aspecto. O pessoal fala de tudo, menos de onde está registrado a origem de tudo isso, que é a Bíblia Sagrada. O senhor se lembra quando Deus libertou Israel do Egito e não permitiu que eles passassem por essa região da faixa de Gaza? Não é? Porque o povo filisteu era um povo preparado, guerreiro. Israel ainda não tinha preparo para isso. Israel não tinha preparo, estava saindo da escravidão. Então veja, e ali nessa região da faixa de Gaza é onde você tem uma população, né, um povoamento ali de islâmicos, mas que é controlado ali por Israel, porque a fronteira, né, está entre o Mediterrâneo e o território onde está a população de Israel, e é onde estamos vendo, inclusive, né, eu estava assistindo a alguns vídeos. Aliás, nós conversávamos sobre um em que um islâmico com seu filhinho, não sei quantos anos tem aquela criança, talvez 5, 6 anos, com a bandeira islâmica, né, sendo jogado para cima do exército israelense, com a bandeira, estiando a bandeira, mandando jogar pedra. Claro, queriam que revidasse ali, matando aquela criança, né? Então veja que ali é um conflito muito grande. Isso, é o ódio. É o ódio. Nesse ponto. Nesse ponto, exatamente. Aqui, vamos lá. Para que nós avancemos, inclusive eu quero aproveitar e pedir para que você compartilhe aí com o máximo de pessoas possível, porque agora nós vamos entrar num ponto que eu considero assim fundamental, que aliás
a escatologia é um dos pontos fundamentais da nossa fé, né? Até porque, como bem o senhor falou, ela é parte daquilo que é chamado na teologia de teologia sistemática, que é a sistematização da teologia. Então a escatologia, ela busca interpretar e trazer tudo o que a Bíblia fala no que diz respeito àquilo que está por acontecer. Bom, nesse caso, com essa daria para fazer um programa somente sobre essa complexidade do lugar a partir de uma perspectiva bíblica. Mas eu quero adiantar a conversa e começarmos a tratar aqui, talvez, do assunto do qual nós evangélicos mais divergimos com outras linhas teológicas. E volto a dizer, nós aqui estamos falando sobre uma perspectiva pentecostal. Então, do ponto de vista pentecostal, Israel ocupa um papel preponderante, fundamental. Então, vamos trabalhar agora a ideia do papel e do lugar de Israel na interpretação escatológica, porque talvez esse seja o grande interesse de todos nós diante dessa guerra que se coloca diante de nós. Então vamos trazer aqui aqueles textos fundamentais e trazer a ideia pentecostal a respeito desse tema. Vamos lá. Perfeitamente. Pastor Elias, essa é uma área, como o senhor sabe, que eu tenho procurado estudar, investigar já há bastante tempo. E claro que quando nós falamos de interpretação das profecias, nós temos uma questão que é importante hermeneuticamente falando. Né? Nós precisamos deixar isso já claro desde logo, já que estamos entrando em interpretação. Nós, os pentecostais, nós somos dispensacionalistas clássicos. Então, a primeira coisa que nós precisamos colocar aqui como fundamento é: nós encaramos a leitura bíblica, a interpretação bíblica, sempre enquanto possível, tomarmos o texto em sua literalidade. Não é? Apenas no absurdo e na não condição de poder tomá-lo é que a gente usa a hermenêutica especial. Né? Permita-me aqui. Por favor. Quando o senhor fala de literalidade, eu acho que isso aqui é ainda mais fundamental para nós construirmos a estrutura aqui. Os sinais. Porque agora há uma onda de reinterpretar o sentido dos sinais do arrebatamento. Um absurdo. Tirando, inclusive, o aspecto literal dos sinais. Ora, me desculpe, mas a vida inteira eu ouvi pregadores, ensinadores falando a respeito dos sinais, olhar para os sinais. É lógico que os sinais não são a garantia da vinda, porque o que garante, conforme está lá em Tessalonicenses, porque foi ele quem falou, pela palavra do Senhor, e foi ele quem prometeu. Então, com sinais ou sem sinais, ele vem. Mas os sinais é parte fundamental da interpretação escatológica. E nós não podemos trabalhar os sinais como uma coisa alegórica, como uma coisa fictícia. Não, os sinais são literais, há uma progressão e um acentuamento nos terremotos, na fome, nas guerras, e olhar para os sinais não é a garantia de que Jesus vem, mas é parte do processo pelo qual a igreja se desperta, se prepara e anuncia ao mundo que Jesus vem. Então é importante que nós coloquemos também aqui, ainda que em 2, 3 minutos, essa abordagem a respeito dos sinais. Perfeitamente, pastor Elias. E assim, também é um erro de método, né? Estamos na academia, né? E a gente precisa colocar o seguinte. Bom, a Bíblia Sagrada, o texto da palavra de Deus, quase 70% do texto da palavra de Deus é profecia. Quase 70%. 60 e tantos por cento. Desse conteúdo de profecia, quase 70% também já se cumpriram. E aí? E se cumpriram literalmente. Nada fictício, nada alegórico. Fictício, ok. Então aí é desonestidade de método também. Aí, ok. Então vamos olhar o seguinte. As profecias sobre a primeira vinda de Jesus. Como é que elas se cumpriram?
onde Jesus ia nascer, virgem. Questão de Nazaré, região onde ele trabalharia, a fuga para o Egito. Pera aí um pouquinho. Tudo isso é literal. Por que agora eu vou, então, esses 30%, digamos assim, estou arredondando, que faltam se cumprir para a segunda vinda? Fugiria dessa regra. Fugiria dessa regra. Então nós temos que ter honestidade, não é? Intelectual. Intelectual, no sentido de nós olharmos para o contexto bíblico e sua aplicação, não é? Então veja, pastor Elias, uma outra situação. Dentro dessa questão da profecia e da questão dos sinais que o pastor falou. Precisamos ter claro que o próprio Cristo sinaliza para o fim dos tempos e ele também deixa-nos claro, notório, sobre questões que são também literais. O senhor se lembra de Mateus 24, quando ele diz assim, aliás, vamos investigar melhor esse texto se tivermos tempo, né, suficiente, onde os discípulos estão perguntando para ele, né, fazendo ali 3 perguntas, né? Quando essas coisas devem acontecer, né, como será o fim do tempo, tudo mais, e Jesus diz assim, está diante do templo. Isso. E ele fala que acerca do templo não ficará pedra sobre pedra. Tá, trate esse texto então de outra forma, espiritualize isso. No ano 70, de fato, o templo ele foi literalmente destruído. Isso. Então isso para comprovar aquilo que o irmão está falando. Então vamos lá. É literal. Perfeitamente. Isso é importante. E nós temos que, assim, nós estamos aqui e eu quero, inclusive, louvar a Deus pela vida da liderança da nossa igreja, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, que, por meio da gestão da igreja, abrem essa oportunidade para que a FAESP venha aqui tratar sobre esse assunto em um período de flertes. Muito bem. Flertes, inconsciente ou conscientemente, não sei, com o chamado liberalismo teológico, Exatamente. que tenta tirar a literalidade do texto. Nesse caso, os sinais, eles são literais. Jesus falou dos sinais. Se ele falou, é para estarmos atentos a eles. É claro que os problemas ali estabelecidos, eles já vêm ocorrendo ao longo da história, como o desdobramento do pecado. Porém, o que Jesus está falando é que à medida que a vinda dele se aproxima, isso serve como dores de parto. Aliás, uma expressão importante. Maravilhosa, né? Inclusive, contrações. Contrações. Indicações de que algo final, culminante está para acontecer. Então, que se estabeleça. Esses sinais são literais. Ok? E aí, voltemos à questão. Qual é o lugar de Israel dentro do contexto escatológico? Então, vamos lá. Eu estava falando que a questão da literalidade, na questão da hermenêutica, e também nós temos uma visão... Hermenêutica, a FAESP também trabalha amplamente. Desde o básico, médio, bacharel e pós também. Exato. Né? Então, veja, nós temos a questão da literalidade, porque os dispensacionalistas não abrem mão da literalidade. Outro destaque que eu preciso fazer é a distinção entre Israel e igreja. Um outro ponto importantíssimo. Não é? Há um propósito, há uma razão de ser de Israel, há uma razão de ser da igreja. E não tem nada a ver com Israel. Não, tem a ver com a escolha de Deus. Com a escolha de Deus, são distintos. Lembremos que quando Deus ali forja Israel, né? Lembramos de Jacó, a troca do nome, as 12 tribos, toda a formação, nós vemos que Israel é o povo de Deus como nação. Como nação. E como nação, Deus iria se revelar a partir dela para o mundo. É uma ação de Israel para o mundo. E aí, nós temos 2 povos no Antigo Testamento. Você tem Israel e as demais pessoas, os gentios, as demais nações. É isto. Com a igreja, isto muda. A igreja agora, na verdade, é um povo só, formado por todas as nações. Paulo trabalha isso amplamente. Não é o nosso ponto aqui para aprofundarmos, mas a partir de agora você tem todos os povos, inclusive a nação de Israel, os israelitas, que podem se converter ao Messias, ao cristianismo, não é? À fé cristã. Ok, então quando a gente olha para isso, há uma distinção. Por quê? Porque a igreja, eu acabei de dizer aqui que 82% da população em Israel, eles são de religião judaica. Judaísmo, ok? Eles não são cristãos. Então, quando a gente fala de cristãos, nós estamos falando daqueles que se renderam a Cristo, né, por meio da fé, e que são salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo e aguardam o arrebatamento da igreja. E aí, nessa distinção é que eu vejo Israel
como um principal sinal para a segunda vinda do Como Cristo. o senhor falou de hermenêutica, vamos trabalhar um pouco a questão da hermenêutica no sentido de interpretarmos um texto-chave para essa questão de Israel como, ou não, estou levantando a questão, ou não como centro da interpretação escatológica. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Eu não quero aqui, né, humildemente, não é? Estou aqui dialogando com o pastor Elias, diretor executivo da FAESP, e também um grande teólogo, né, da área da sistemática. Olha o desafio, né? Então eu não quero ficar só aqui. Vamos lá. Né? Então eu vou chamar aqui a presença, ainda que de maneira literal, né? Não, claro. Não de maneira literal, aliás, né? Mas na literatura, do grande Antônio Gilberto. Antônio Gilberto é conhecido e considerado por nós como, né, se não o maior, né, um expoente teólogo pentecostal. Ele escreve, inclusive, o Calendário das Profecias, um livro aí também muito distribuído e tudo mais. E lá, ele deixa claro que haverá 3 guerras no que diz respeito ao final dos tempos. E quando a gente olha para essa sistematização das 3 guerras, a Bíblia Sagrada ela fala sobre a primeira, que é a guerra contra Gog, príncipe de Magog, e os seus aliados, Gog e Magog. Claro que faltaria aqui muito tempo para eu explicar e fazer conexões, relações. Aliás, dá para relacionar cada uma daquelas nações de Ezequiel 38, 39 com as nações de hoje, inclusive trazendo o significado do nome daquelas nações, a um desdobramento do nome para chegarmos nas nações que nós temos hoje, como por exemplo Rússia, China e tantas outras que estão ali. Então ele indica que haverá esta guerra, a guerra de Gog e Magog. Nós teremos o Amagedon, tão conhecido Amagedon, e nós teremos também a batalha final, que também se utiliza aí desse nome, né? Mas aí já é uma referência mais espiritual, Gog e Magog, né? Que é a última batalha lá para o juízo final. Bom, falando sobre isso, Ezequiel 38 e 39 é uma chave para esse conflito. Um outro ponto está em Daniel 7, capítulo 7, versos 7 e 8, capítulo o 23 e o 24, Apocalipse 17 e 12, porque nós temos, e aqui eu quero pegar, pastor Elias, a união dos 10 reinos como base do governo do anticristo. Por que esta guerra precisa estourar antes do arrebatamento da igreja e antes também da grande tribulação? É por isso. Se o senhor me permite, eu queria voltar um pouco. Vai lá. Lucas capítulo 21. Eu acho que, se o senhor me permite aqui, nós trabalharmos essa questão de Israel. Porque é preciso olhar para Israel. Por quê? Porque é uma palavra de Jesus. Lucas 21, versículo 29. Perfeito. Aí está. Vamos lá. Jesus está contando o sermão profético, ele continua. É parte também do texto escatológico do Novo Testamento. Isso, é escatológico. Isso aqui é escatologia. Né? E ele está aqui trabalhando agora o sermão profético, a volta do Filho. Aí ele começa, está falando aqui de sinais, no sol, na lua, enfim. Aí, no versículo 28, ele diz, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Olha isso, porque a vossa redenção está próxima. O versículo 29. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Esta figueira, ora, Israel em toda a Bíblia, muitas vezes, é comparada à figueira. Perfeito. Então, Jesus está aqui, e não adianta vir dizer que não é num contexto escatológico, porque é. Então, quem é essa figueira sob uma perspectiva bíblica pentecostal? É Israel. Perfeitamente. Só que tem um detalhe aqui. E quem seriam esta expressão consequente, que conclui essa ordem? Olhai, quando tudo isso começar a acontecer, quando o sol der sinal, quando os mundos estelares derem sinais, quando o amor começar a se esfriar de quase todos, quando tudo isso acontecer, o Senhor manda olhar
para quem? Está aqui. Olhe para cima, porque está próximo à redenção, mas ele também... Olha, é interessante porque ele fala para olhar para cima, porque é de onde vem a redenção, que está próximo, mas ele agora ele muda o foco e diz assim, e olhe para a figueira. Quem é essa figueira? Perfeitamente. Quem é essa figueira? A figueira é Israel. Tá. E quem são essas outras árvores? São as outras nações. Quais? Então, aí então, é que está. Aí, é um texto que norteia, inclusive, a igreja. Ok? Isso. Porque lembremos que nós estamos no Evangelho de Jesus Cristo. Para nortear mesmo. Na revelação dada a Lucas, né? Literatura lucana, que é tão apreciada pelos pentecostais, não é? Isso. Então veja lá. Eu não vou entrar nem nessa questão aí e tal. Mas é para olhar para Israel. É para olhar para Israel. E para as outras nações. Perfeito. Inclusive aquelas que estão no entorno. Perfeitamente. E que se voltam contra Israel. Exatamente. Então qual é o lugar de Israel no contexto escatológico sob a perspectiva bíblica pentecostal? No que diz respeito a sinais, o principal. É aí que eu queria chegar para nós entrarmos nessa questão do conflito. É o ponto central. É o ponto central. Isso aí. Lembremos o seguinte, pastor Elias, tudo está, não é, determinado em um território. O senhor sabe, né? A minha pesquisa agora está ali em Apocalipse 21, 1 e 8, sobre a Jerusalém celeste, que desce. E desce onde? Ela desce sobre a Jerusalém terrena. Então, Isso. onde é o palco? É lá. É Israel. Jesus, na sua segunda vinda, ele vem e ele pisa onde? Onde ele pisou na primeira. No Monte das Oliveiras. Onde é que fica esse território? Isso. Esse território fica em Israel. Então, ora... Temos que olhar para Israel. Agora, se olharmos para esse sermão profético, né, sobre a volta do Filho do Homem, aqui Jesus é claro quando ele diz, então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. O que é que ele está falando? Parousia. Ele está falando da vinda em glória, a segunda vinda que todos nós esperamos. Não é? E esse texto deixa claro esse sinal profético. Olhai para a figueira e para todas as árvores. E ele fala sobre começar a brotar. E você sabe que uma boa leva de hermeneutas, não é, enxergam esse renovo conectando a Ezequiel 37. E escatólogos respeitados, renomados, inclusive, dentro da academia. Perfeitamente. Então você não está falando de teólogos aventureiros. Não, posso citar aqui o Pentecostes, Dwight Pentecostes, Paulo João, F. Valvoorde, posso citar também aqui Grant Osborne, exatamente. Exegetas, né? Isso, que inclusive são admirados por intelectuais da área e que mesmo aqueles que não convergem conosco na visão têm que reconhecer que são pessoas gabaritadas. Então nós estamos aqui falando a partir de perspectiva bíblica, pentecostal, sobretudo bem fundamentado. Então Israel é o centro e nós devemos olhar para Israel para os aspectos dos sinais. Isso aí é uma perspectiva pentecostal e isso tem que deixar bem claro. Agora, pastor Elia, permita-me não perder um gancho importante que o senhor citou. Porque quando o senhor cita aqui essas demais árvores, isso leva também para aquele sermão profético de Mateus capítulo 24. Porque parece que para Jesus, isso aqui é hermenêutica, né? Parece que para Jesus, o peso do olhar de significado e importância é o mesmo. Ele não está dizendo para olhar só para Israel. Ele está dizendo para olhar para a figueira e para todas as árvores. Mas aí é que está o motivo pelo qual... Esta guerra e o nosso olhar também. Hoje é um programa falando sobre o olhar pentecostal, a perspectiva pentecostal, né, dentro desse conflito que aí está. E aí permita-me associar esse texto a outro texto. O senhor se lembra que lá em Mateus, capítulo 24, nós vemos ali o Senhor falando sobre nações e a organização... Isso é importante mesmo. Isso, a organização das nações frente a Israel. E aí, muitos de nossos irmãos, e eu preciso aqui procurar ser claro a esses irmãos que estão nos ouvindo aqui, muitos irmãos ouviram dizer que aqueles bodes e ovelhas que serão separados a partir da parousia... É o salve o ímpio. O salve o ímpio. E não é, pastor ali não Elias, é. Não é. Aliás, o próprio texto diz, né? São nações bodes
e são nações ovelhas. E por que elas são tratadas, não é, desta forma pelo texto de Mateus, né, a literatura mateana? É porque ele está se referindo às alianças que se faz por meio desse conflito. Observe, o mundo está em movimento, todo mundo está falando e estão decidindo se vão ficar a favor de Israel ou contra Israel. Em ficando a favor de Israel, nações ovelhas. Em ficando contra Israel, nações bodes. Perceba, inclusive, que recentemente, se já não chegou, né, os Estados Unidos com outros países estão mandando frotas de navio e exército para auxiliar Israel nessa guerra, porque essa guerra, segundo os jornalistas, né, os intérpretes também deste movimento, né, de guerra e tudo mais, indicam que ela não vai terminar cedo. Não, inclusive aqui é um dado. É. O Hamas, que é bom que se deixe claro que Israel é uma nação, o Hamas é um grupo terrorista. Perfeitamente. Não quer dizer que todo povo árabe seja. Não, é que eles são árabes, são palestinos no caso, e que pertencem a um grupo terrorista. Eles disseram que estão prontos para uma longa batalha que, na concepção deles, não durará menos que 6 meses. É isso mesmo. Não durará. Então, é uma longa batalha porque envolve, inclusive, outras nações. Perfeitamente. E é importante que entremos nesse aspecto porque já... E aí, propositalmente, eu estou forçando que nós cheguemos a esse conflito, porque entra essa questão. Qual é a possível relação, falando aí a esses muitos irmãos que nos acompanham. Aliás, eu fui informado aqui que nós temos no YouTube agora 3.000 pontos de pessoas, então não dá para se ter ideia de quantas pessoas. Queremos mandar um abraço a todos, agradecê-los por estar conosco, e o nosso desejo é aqui representar à altura, dentro do possível, é claro, a nossa liderança, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, pastor Zé Wellington Costa Júnior, a nossa igreja e a nossa querida FAESP. Agora, qual é, pastor Wilson, então, dentro desse aspecto que o senhor traz muito bem, e aí entrando em pontos importantes da nossa escatologia pentecostal, que agora nós vamos tocar em pontos ainda mais sensíveis, qual seria a possível relação dessa guerra que se estabeleceu, está se estabelecendo e ocorrendo agora lá em Israel, no contexto escatológico? Eu vejo, pastor Elias, o seguinte: nós não podemos ser levianos aqui para dizer o seguinte. Eu não vou ser menino na escatologia aqui, até alguém que cita essas escatologias de jornal. Nós temos que tomar um certo cuidado, uma certa cautela, para fixar aquilo que o texto sagrado não está fixando. Nós não temos nem base para isso e nem autorização. E lembremos que Jesus disse que sobre aquele dia e hora, sobre a sua vinda, ninguém sabe. Por isso que eu coloquei aqui qual a possível. Exato. Agora, me desculpe aqueles que pensam diferente daquilo que eu vou pontuar aqui. Eu preciso, e eu não vou ficar em cima do muro, eu vou dizer, tudo isso que está acontecendo em Israel com seus conflitos é, sim, uma configuração para as guerras que a Bíblia Sagrada ela menciona. Não há como fugir disso. O palco está sendo montado. E eu digo isso pelo seguinte, seria muita coincidência acontecer uma guerra ao norte de Israel, na Rússia com a Ucrânia, e veja que essa guerra ela ainda não foi pacificada, ela ainda continua, e estourar uma guerra também em Israel com os países ali circunvizinhos, né? Não sabemos ainda, né? Parece que os países árabes da região ainda não deram apoio ao Hamas. Então, nesse período, ainda se estão procurando as alianças. Me parece que o Hezbollah... O Hezbollah já, né? O Hezbollah já, por quê? Porque a notícia que se tem é que 3 membros do grupo deles teria sido morto e agora parece que estão já também atacando. Porque há a distinção ali, né? O
O Hamas fica na faixa de Gaza. Perfeitamente. E o Hezbollah fica lá no Líbano. Ali, sim. E aí do Líbano é distante, inclusive, fora da fronteira, das então fronteiras de Israel. Então é bom que se faça distinção desses dois povos. Mas, pastor, eu vou provocar aqui de forma direta para que nós conversemos. Por que o senhor traz aqui essa questão de que seria coincidência que, em meio a uma guerra que envolve a Rússia, que nesse momento estoure uma guerra, e me vem aqui à mente agora algo que há dias atrás, acredito que 1 mês, 2 meses atrás, teve lá a reunião da ONU e o Benjamin Netanyahu, ele falou de paz. Ele falou de paz, ele pronunciou a paz. Até há mais tempo atrás ele falou que o lugar mais seguro para os cristãos era Israel. Perfeitamente. Ele falou, há um texto na Bíblia que diz, quando houver paz... 1 Tessalonicenses 5:3. Então, não, como o senhor bem colocou, isso aqui não é escatologia de jornal. Não é. Isso aqui não é menino na escatologia, não. Mas você também não pode ser natural demais, para não dizer outra coisa, e negar a necessidade de se olhar para a Bíblia. Quando lá, se o senhor puder ler esse texto... Posso? Deixa eu abrir aqui. De Tessalonicenses, porque não estou dizendo que seja, mas é preciso olhar para isto. Acredito que há uns 6 meses atrás... O Benjamin Netanyahu falou, o lugar mais seguro para os cristãos hoje é Israel. Lugar mais seguro? Como assim um lugar mais seguro? E agora na ONU ele falou de paz, existe paz, está tudo pacificado. E agora, por favor, pastor. E permita-me, por favor, começar do primeiro. Isso. Que diz assim, ó. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Por quê? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia, com D maiúsculo, né? Estamos falando de um dia específico, né? O dia do Senhor virá como o ladrão então, por de que noite. Que não precisa? Porque Jesus já tinha tratado. Perfeitamente. E então, onde Jesus fala, o outro se cala, porque quem vai falar depois que Jesus fala? E nós já temos também a doutrinação, né, escrita. Isso. E as cartas que estavam percorrendo todo aquele território, né? Essa é uma carta à igreja de Tessalônica, a primeira delas. E aí ele diz, pois que quando disserem a paz e segurança. E eu penso exatamente igual. Ele falou de paz e ele falou de segurança. Atraindo aqueles, né, que desejam ir para Israel. É um sonho de quase todos, principalmente cristãos, islâmicos, né, judeus, tal, de ir para Israel. Então, atraindo isso. A paz e segurança. Então, lhes sobrevirá repentina destruição. E olha o que eu disse quando o senhor citou aquele texto de Mateus 24, o princípio das dores. Isso. O senhor lembra que o senhor citou? Eu falei, opa, deu vontade de entrar ali. Por quê? Porque ele diz assim, ó, como as dores de parto. Dores de parto. Aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Então, quando o senhor fala de contrações, inclusive nós na escatologia bíblica pentecostal, nós acreditamos que nós sofreremos essas dores, o princípio das dores. A igreja estará na terra. Que não tem absolutamente nada a ver com a grande tribulação. Nada. Vamos deixar para falar o que somos daqui a pouco. Não é? Então, fica muito claro que parece que tudo estava bem, em paz. Né? Não é que parece. Estava, né? O primeiro-ministro está dizendo, ele está dizendo, olha, o lugar mais seguro do mundo para o cristão é Israel. Pois E recentemente ele fala que existe paz e segurança. E olha que... E a repentina guerra estourou. E aí agora? Vamos relacionar? Dá vontade de entrar no texto, né? Pegar o original aqui e começar a falar. Mas vamos lá. Paz e segurança são 2 elementos importantíssimos. Primeiro, paz, nós estamos falando da ideia de segurança interna. É uma coisa subjetiva. Agora, a segurança... É objetivo. Estamos falando de controle. Que daí é objetivo. Ou seja, Israel tinha aquele território controlado. Então é isso. É isso. Há um elemento de guerra. Porque os estudiosos estão dizendo que o grande erro de Israel nesse aspecto, porque como é que esse povo invadiu a território de Israel?
Como? O problema é que eles estão meio que dentro, né? Então, desse território, né? Não, então já teriam que ter invadido antes. Os especialistas estão dizendo que o grande erro de Israel, e isso ainda será estudado pelo próprio sistema de inteligência de Israel, é que, na verdade, primeiro, Israel teria, não estou afirmando, teria subestimado o inimigo e relaxado, dito assim. Por quê? Porque já há um tempo o Hamas estava fazendo ensaios e treinamentos na fronteira. Perfeitamente. E Israel vendo e dizendo, não, isso aí não é nada. Então, porque eles tinham o quê? O que o senhor está dizendo? Controle. Controle. Que é o que nós estamos falando de toda... Que é um sentido de segurança. De segurança. Então, a questão de segurança, assim, está tudo controlado. E é exatamente neste momento, cirurgicamente, não é? Estoura uma guerra. Ninguém esperava por essa guerra. Estamos afirmando que não. Mas também não podemos fechar os olhos totalmente para isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora, o senhor que é um amante, né, e um especialista em interpretar textos como este, quando o senhor traz aí o aspecto da Rússia, aí você tem o Irã, que também... Bom, o Hamas não é uma nação. O Hamas não tem um sistema próprio de empresa para produzir os seus próprios armamentos. Fica no ar a questão de onde vem esse armamento todo, que segundo eles, mesmo conforme eu já falei, tem capacidade para uma guerra de no mínimo 6 meses. De onde vem isso? Há alguém por detrás e chegam a falar do Irã. Agora, por que o senhor traz isso? Por causa do texto que o senhor já citou aí, ainda que de forma bem rápida, que é a profecia de Ezequiel 38 e 39. Eu acho que é importante que nós falemos um pouco disso para nós começarmos aqui a concluir essa parte que trabalha a possibilidade, repito, a possibilidade da relação desse atual conflito com o cenário escatológico. E aí, fatalmente, nós vamos entrar em como a teologia pentecostal ela divide a sua escatologia, né? Que aí envolve as 3 guerras que o saudoso pastor Antônio Gilberto trabalhou. Se nós olharmos, pastor Elias, aliás, eu citei aqui também, há um livro muito importante, que é o livro Todas as Profecias da Bíblia, né? Em que Walvoord, Walvoord foi professor do Dwight Pentecostes, né? Ele bebeu lá na fonte. E ele trata, assim como o Antônio Gilberto, nosso querido e saudoso pastor Antônio Gilberto, essa ideia das guerras. E se nós olharmos para isso, quando a gente fala de escatologia bíblica, eu queria dar um pequeno panorama aqui para aquele irmão que às vezes não consegue entender muito bem a escatologia. Lembremos que o livro do Apocalipse muitas vezes ficou como um livro fechado, embora os selos tivessem sido abertos já pelo Cordeiro, né? E o significado de Apocalipse é revelação. Revelação fechada? Lembremos que muitas vezes os irmãos tinham medo do Apocalipse. Então deixa eu tentar ser um pouco mais claro aqui, até... alguém pode pensar, vai ser um pouco raso, mas deixa eu tentar alcançar esses queridos irmãos que estão nos ouvindo aqui também. Nós falamos sobre a dispensação, ou as dispensações, poderíamos citar todas elas, vou citar rapidinho aqui, desde a primeira, você tem a dispensação da inocência dentro do Jardim do Éden, depois da consciência, depois do governo humano, depois patriarcal, depois de Israel, da lei, aí então você tem da igreja. Estamos vivendo a dispensação da igreja, ok? Eu gosto de citar a dispensação da igreja, porque quando a gente fala de dispensação da graça, parece que as outras dispensações não tiveram graça, né? Mas também é chamada de dispensação da graça. O que acontece a partir daí? Existe na escatologia bíblica o que a gente chama de período de preparação, pastor Elias. Esse período de preparação é um período de curto tempo. Por quê? Esse período de preparação que precisa acontecer é exatamente para sinalizar, primeiro, que a igreja ela será arrebatada. Segundo, que a grande tribulação está chegando. E é isso, por isso que a gente trata esses sinais. Então, esse período de preparação é muito discutido entre os teólogos, principalmente quando
quanto à guerra de Gog e Magog, que é a guerra que está lá em Ezequiel 38 e 39. E que ninguém pode fechar os olhos para isso aqui. Não porque está lá, não se cumpriu ainda, irá se cumprir. Então. Ok? E quando nós olhamos, por exemplo, Ezequiel 39:9, diz que Israel queimará as armas de Gog por 7 anos. Então veja que há uma batalha e novamente aí o número 7. Então, apesar de muitos acreditarem que os 7 anos aqui são simbólicos e aí terão que simbolizar este texto e... Estamos falando que nós estamos interpretando a Bíblia sempre enquanto possível, de maneira literal. Esta configuração de Ezequiel 38 e 39, eu convido os irmãos, recentemente nós tivemos uma escola bíblica dominical, a nossa querida escola bíblica dominical, importantíssima, falando sobre o livro de Ezequiel e tratou isso. Inclusive eu dei essa aula lá para os irmãos de Pinheiros, mostrando o seguinte, que aquela configuração, ela deve acontecer para a preparação da grande tribulação. E ali nós temos a guerra vindo do norte, né, startando do norte. Nós temos coparticipação nesta guerra de várias nações, né, que aparecem ali. O mundo, as nações estarão se organizando para esta guerra, porque muitas, pelo texto que nós falamos de Mateus, não dá para ficar em cima do muro, ou são nações bodes ou são nações ovelhas. Nós vemos os líderes políticos, porque é uma situação geopolítica, né? Nós vemos os líderes políticos se posicionando. Parece, inclusive, né? Aliás, eu vi o nosso presidente da nação, se posicionando também. Ele teve que se posicionar. E eu acredito que agora começa exatamente essa preparação onde os líderes políticos eles vão se posicionando. Né? O presidente dos Estados Unidos, o Biden, se posicionou a favor de Israel. E, inclusive, mandou para lá já soldados, exatamente. Então, pastor Elias, falando de Ezequiel 38 e 39, essa batalha de Gog e Magog, segundo o próprio pastor Antônio Gilberto, indica que ela pode acontecer, deve acontecer pouco antes da grande tribulação. Se assim for, e essa configuração que aí está, Rússia em guerra, chegando lá. Israel em guerra, se assim for, como eu também concordo com o pastor Antônio Gilberto, né? Nem preciso, porque quem é pastor Antônio Gilberto, né? Mas corroborando com o que ele escreveu, não é? E o que ele pensava, nós podemos estar sim. Tá, chegou no ponto. Tá. Então eu vou fazer uma provocação aqui. Faça. E lembrando que depois aqui você pode, terminar aqui, você pode conhecer mais da FAESP e se aprofundar ainda mais sobre esses assuntos, entrando na faesp.org. A FAESP é a Faculdade Evangélica de São Paulo, mantida pela Assembleia de Deus Ministério do Belém, cujos diretores gerais são os pastores, pastor José Wellington e pastor Elton Júnior. E estamos falando, pastor Wilson, há cerca de 4.500 pontos só no YouTube. Então, é um público seleto e queremos louvar a Deus pela vida de todos que nos acompanham. Para esse público, nós chegamos num ponto que eu considero aqui fundamental. Bom, nós somos pré-tribulacionistas. Repito, pré-tribulacionistas. Nós, pelas Escrituras, cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. É isso. O senhor concorda, né? Ou o senhor vai discordar? Em número, gênero e grau. Aliás, né? Eu sou tido lá na FAESP como... Então, vamos lá. Pré-tribulacionista. Esse é um ponto, né? Esse é um ponto. Bom, se esta guerra que se instala recentemente lá em Israel tem uma possível relação com como o senhor está dizendo, o senhor não está fechando o assunto, eu também não, mas nós concordamos aqui que esse conflito, com base inclusive em Ezequiel 38 e 39, podem discordar. Por isso que no início eu falei que a análise aqui é bíblica e sob uma perspectiva pentecostal. Por isso que no início nós falamos os conceitos limites ali. Agora, nós concordamos, à luz inclusive, não fechamos o assunto, mas falamos que há uma possibilidade. E aí o senhor falou de um termo aqui, escatológico, né, na escatologia, que é o período de preparação. Eu chamo essa guerra que se instalou desde sábado e que está longe de terminar, a meu ver, e ao ver de muitos especialistas, eu chamaria
isso, se não for de fato o início dessa guerra, Gog e Magog? se não for, é um balão de ensaio. Não tem como fugir disso, por conta de que, primeiro, todos estão em comum acordo de que esta é a guerra mais perigosa, e como o senhor trouxe aqui, dito pelo próprio Benjamin Netanyahu, de que sem precedente. Então, se não for ela, o início dela é pelo menos um balão de ensaio, é um período de preparação. Bom, somos pré-tribulacionistas, não passaremos pela grande tribulação. Há uma possível relação desta guerra com o cenário escatológico. Então, se isso se consolidar, podemos dizer que Jesus está prestes a vir. Sem sombra de dúvida. Aliás, eu vou até dizer mais. É a configuração para esse tempo. É a configuração. Agora eu estou afirmando. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos afirma. Não é? Não vou nem ficar em cima do muro. Não. Por quê? Veja só. Quando você olha para Mateus 24, vou passar rapidamente aqui alguns textos, você pode acompanhar aí. Se você olhar Mateus 24, você vai ver, por exemplo, o versículo de número 3, onde eles estão dizendo assim, ó, diz-nos quando essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. E aí Jesus começa a responder. No versículo de número 6, ele diz assim, olha, tudo isso está acontecendo, é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Então ele está falando sobre um período de tempo em que todas essas coisas iriam acontecer, terremotos, guerras, tal, mas não é o fim. Literal. Literal. Mas até ainda não é o fim. É porque essa é uma preocupação que eu tenho. É literal. Não tem nada de... Não, porque é histórico. Então. Está lá. Agora vejamos, por exemplo, o versículo 13. Aí ele começa a falar sobre tudo aquilo que vai acontecer neste tempo. Muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Aí vem o surgimento de muitos falsos profetas, enganarão a muitos, tal. Vem o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim. Então você vê que lá em cima ele falou assim, ainda não é o fim. Agora ele diz, até o fim. Isso. E por último, no versículo... É um jogo de palavras. Um jogo de palavras. E no versículo 14 ele diz, então virá o fim. O que é que ele está falando? Ele está falando sobre recortes históricos. E se você também olhar o texto de Apocalipse, capítulo de número 1, vamos lá, sobre a revelação, né, de João, né, estamos falando aí do Apocalipse. Então veja lá, no capítulo de número 1, ele já diz o seguinte, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente, olha isso, brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo enviou e as notificou a João, as quais testificou, e aí ele vai dizendo. Então, ó, bem-aventurado aquele que lê, o que ouve a escrita, porque o tempo está próximo. Então, você tem as coisas que brevemente devem acontecer, e você tem também aquilo que iria ser um desdobramento histórico. Voltemos para Ezequiel 37, onde nós vemos ali aqueles ossos, né, o vale de ossos secos, eles recebendo vida. Primeiro, eles reestruturando, ok? E aí depois você vê que faltava o espírito nele, então Ezequiel profetiza, né? E eles recebem o espírito. Nós estamos falando de duas restaurações ali. A primeira restauração, vários exegetas indicam que aquela primeira restauração em que a estrutura dos ossos, pele, carne, nervos que vem dentro daquele vale é uma referência para o que aconteceu com Israel, que estava disperso como ossos sequíssimos, espalhados por todas as nações, porém agora no nosso tempo, 1948, eles retornaram para a sua pátria, quando a ONU então decidiu por conceder o Estado de Israel e torná-lo nação. A primeira restauração está ali. A partir de 1948, não é? Inclusive tem uma participação importante de Oswaldo Aranha, e deixa eu desmistificar algo aqui. Nunca existiu voto de Minerva, tá? Então aquela ideia de voto de Minerva, de que houve empate e que Oswaldo Aranha tenha decidido, não é verdade. Pois você pesquisa lá e vê que a maioria ganhou, não precisou do voto de Minerva, né? Não aconteceu isso. Porém, Oswaldo Aranha, ele trabalhou nos bastidores para conseguir o quê? Consolidar a maioria a favor de Israel, e por isso que o Brasil é abençoado também, porque aqueles que abençoam Israel são abençoados. Então, pastor Elias,
biblicamente falando, historicamente falando, a partir de 1948, nós temos os desdobramentos desta restauração de Israel e que figura para o final dos tempos. A partir daí, eles começaram a se solidificar e agora, né, em pleno 2023, nós vemos Israel sendo atacado em um momento em que outras nações estão também em conflito. Veja que a tensão lá no Oriente Médio agora é total. Sobre isso, eu diria o seguinte, há um elemento aí quase que esquecido pelo grande público, mas não pela grande imprensa, e que eu considero o elemento assim chave para que aí aquilo que a gente fala de uma possibilidade, nós dizemos que é uma garantia, que é a China. Porque é o seguinte, tem esse exército que vem do norte, sim, que é também chamado de o Exército Vermelho. Perfeito. Tá lá. É por conta do comunismo. Isso. Então, a Rússia tá ali desde 2000. O Putin já vem falando contra Israel, flertando ali com os outros países no entorno. O Irã, que é parte disso também, já se declarou, não, inclusive é importante e honesto dizer que o líder do Irã falou que eles não têm absolutamente nada a ver com esse ataque, porém, eles meio que elogiam o Hamas e têm oferecido armamento para o Hamas. Municiando, né? Exatamente. Então, de certa forma, ainda que de forma indireta, ele está fazendo parte. A imprensa, não sei se, com certeza, a maioria dos que nos assiste, essa ampla audiência, queremos agradecer novamente a todos que nos acompanham, com certeza acompanham o fato de que a imprensa, volta e meia, ela está provocando e querendo saber a opinião da China a respeito desse conflito. Então é uma coisa para nós olharmos, é algo para nós atentarmos e, repito, nós aqui não estamos fechando o assunto e dizendo que de fato há uma relação, mas que existe pelo menos aí uma relação de período de preparação, certamente. Sem dúvida. Porque de onde vem essa preocupação com esse conflito? Por que o Brasil tem que se pronunciar com algo que está acontecendo tão distante daqui? Os Estados Unidos, a França, todos os países estão se manifestando. Ou seja, certamente nós estamos vivendo um cenário que deve ser considerado, ou pelo menos olharmos com atenção no aspecto de envolvê-lo em uma análise, uma interpretação bíblica e hermenêutica sob a perspectiva pentecostal escatológica. Perfeitamente, pastor Elias, e eu digo mais, Israel vai dividir as nações da terra. Jesus disse isso. São nações bodes e nações ovelhas. Eu coloquei aqui um aspecto geográfico que a gente poderia entrar, eu acho que agora é apropriado. Israel é um país, uma faixa pequena, um país totalmente cercado por países que já atacaram no passado Israel. É aquilo que eu falei, que todos os países sempre se voltam contra Israel. Sempre se voltam. Por exemplo, ao sul você tem o Egito. Isso. A Jordânia ao leste. Ao norte o Líbano. A Síria ao norte. E no entorno, porque isso são fronteiras, né? Mas no entorno de Israel você ainda tem o Irã, que mesmo não fazendo fronteira com Israel, já ameaçou Israel repetidas vezes. O mesmo ocorre com a Arábia Saudita, Iraque, Argélia, Líbia, Kuwait e o Sudão. Né? Além disso, os conflitos internos, porque aí você tem todo esse universo no entorno. Mas internamente também, que é aquilo que o senhor trouxe. Cisjordânia e Gaza. Não é? Então veja, né? Você tem uma homem-bomba entrando entre o território de Israel e explodindo. E é bom que se diga que o Estatuto do Hamas, feito em 1987, perfeito, declara centralmente que a missão deles a razão de ser deles. A razão de ser deles é destruir Israel. Exatamente. Eliminar Israel.
Então, no mínimo intrigante, né? E a gente precisa perceber o seguinte, nesse tempo de preparo, o que é que está acontecendo? E aí, o pastor Elias falou aqui que as nações e seus líderes, seus representantes, estão se posicionando e terão que se posicionar. Porque imagina a relação de países que eu citei aqui, somados a Rússia, ok? E a China. A China nós temos que olhar para a China. A China está muito, digamos muito assim... quieta. Muito quieta. Lembramos que na guerra da Rússia com a Ucrânia, que ainda não está pacificada, qual era o receio do Ocidente? A China. A China, não é? Agora lembremos o quanto isso abala as alianças. Volta um pouco no governo Trump. Sim. Os chamados embargos, que era uma guerra comercial. A imprensa chamava aquela guerra de guerra comercial. Eu ia falar sobre as alianças comerciais que hoje, no mundo globalizado, são alianças que, por exemplo, estourou a guerra na Rússia, os fertilizantes no Brasil aqui, o país já ficou em pânico. Então, hoje o maior concorrente dos Estados Unidos é a China, comercialmente falando, e vice-versa. Os Estados Unidos já se posicionou a favor de Israel. Lembremos que a Rússia, não é? Ela já tem um problema aí geopolítico e de guerra, não é? Levando em consideração a Ucrânia, os apoios que a Ucrânia está recebendo para se manter, porque o que é a Ucrânia frente à Rússia? Não é? E tudo bem que nós temos ali a região europeia, não é? Dando ali também esse apoio. Então veja que tudo isso irá abalar as nações. E o que é que a Bíblia, a alguém vai ter que se posicionar. Sim. E aí é onde divide. Israel é o centro porque vai dividir as nações entre nações ovelhas e nações bodes. E como tirar isso do cenário escatológico? Não tem como. Não tem. E se me permitir, quando a gente fala do julgamento das nações, que ocorrerá exatamente após o Armagedon, elas serão julgadas pelo quê? Então, quando a gente estuda isso escatologicamente, a gente vê que elas serão julgadas pelo seu comportamento frente a Israel. Ou cooperando com Israel para a subsistência, já que Deus não permitirá que Israel seja derrotado, ok? A intervenção divina acontecerá pelos meios naturais, pelas nações. Olha só, gravem isso. Como é que Deus vai intervir? Pelos meios naturais, não é? Haverá coisas sobrenaturais acontecendo. Não é? Segundo, pelas nações que serão movidas a apoiar Israel. E terceiro, no final, quando nós estivermos falando, né, do ápice, aí eu já estou dentro da grande tribulação, próximo a uma outra batalha que não é essa, de Ezequiel 38 e 39, que é a batalha do Armagedon. Lembramos que no momento onde Israel estiver totalmente acuado, né, a parousia acontece, Jesus vem e cremos, como somos pré-tribulacionistas, que a igreja desce com ele, né? Desce com ele nesse momento e ele pisa sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias vai falar sobre isso. O monte se abre, Israel então vai para a sua retaguarda. Então quem vai intervir? O próprio Cristo, o Filho do Homem, em sua glória. Não é? E o anticristo, o falso profeta, será destruído, né? Derrotado, inaugurará o Geena, o lago de fogo, o inferno propriamente dito. Satanás será preso e aí então terá o milênio. Então veja que tudo isso está dentro desse palco geográfico, dessa questão geopolítica, porque envolve as lideranças das nações, não é? E as nações que estarão tomando partido a favor ou contra de Israel. Ok, então nós temos aí uma perspectiva bíblica, teológica, pentecostal, desse cenário que se coloca diante de nós. Hoje minha filha mais nova, a Radassa, enquanto nós almoçávamos em casa, ela me fez uma pergunta interessante. Ela perguntou assim: papai, Israel é bom? E aí eu achei que ela estava perguntando em termos morais, enfim. E aí não, mas ela estava perguntando em termos bélicos, em termos de guerra. Porque ela perguntou antes, Israel vai vencer a guerra? Eu falei, com certeza vai. Ela falou, mas por quê? Porque Israel é bom de guerra? Eu falei assim, olha, embora Israel seja bom de guerra, todavia o que vai fazer Israel vencer a guerra não é porque ele é bom, é porque Deus é quem lutará por Israel, que ocorrerá então, segundo a perspectiva bíblico-teológica pentecostal,
que ocorrerá no Armagedon, que é onde ele desce no Monte das Oliveiras para livrar Israel, que está sendo encurralada ali no deserto e pelas nações, e o Senhor então desce para livrar Israel. Então, esse movimento das nações contra Israel é, de fato, algo a ser considerado no cenário e no contexto escatológico. Perfeitamente. Pastor Elias, me permita, eu não sei quanto tempo nós temos. Nós temos 7 minutos. 7 minutos. Me permita me dirigir aqui aos nossos irmãos, porque muitos irmãos nossos e irmãs não têm, né, um conhecimento teológico, né, apropriado, ou até mesmo, né, escatológico e tal. Então permita ser aqui um pouco mais simplista, né, e colocar os eventos escatológicos em ordem para esse irmão. Isso. Ok? Quando nós falamos que nós somos pré-tribulacionistas, é porque nós consideramos que o arrebatamento da igreja ocorrerá, né, para findar esse período da dispensação da igreja, da dispensação da graça, que vai desde o Pentecostes, lá em Atos 2, até o arrebatamento da igreja, ok? Então, o arrebatamento acontece para findar este período. E por que pensamos assim? Paulo, quando ele vai trabalhar essas questões escatológicas, ele trabalha alguns termos. Nós falamos aqui de um termo, a parousia, né, que é o aparecimento de Jesus em glória. Mas ele vai trabalhar também outros textos, como, por exemplo, a palavra grega harpazo. Essa palavra, né, que significa arrancar com força, com violência, arrebatar, tomar para si, apoderar-se alguma coisa apressadamente, arrancar subitamente, transportar de um lugar para o outro, que no latim foi traduzido para raptare, que significa rapto, a ideia de raptus, né, rapto que nós temos hoje, sinaliza para o fato de que nós seremos arrancados. E veja que, embora esteja dentro dessa prefiguração da segunda vinda de Cristo, nós não estamos falando de Jesus chegando à terra, pisando a terra, vindo à terra, não. Nós estamos falando de algo que será subtraído da terra, algo que será tirado da terra, algo que será arrancado da terra, ou seja, a igreja. Então nós, pré-tribulacionistas, acreditamos que o próximo evento escatológico que está por acontecer é o arrebatamento da igreja. E há dois sinais, embora os sinais não sejam para o arrebatamento, seja para a segunda vinda, para a parousia, é claro que nós distamos aí o arrebatamento da parousia para os pré-tribulacionistas, questão de 7 anos, não é, que é o período tribulacional, ok? Então, entre o arrebatamento e entre a segunda vinda de Jesus, a parousia, nós temos um inteirinho de 7 anos ou a grande tribulação, ok? Então, nós esperamos o arrebatamento onde o Senhor nos levará. E estudamos em escatologia que a igreja será arrebatada, irá para os ares, o encontro com Jesus é nos ares. Outra palavrinha grega que aparece é a palavra bema, ou seja, essa palavra bema faz referência ao tribunal de Cristo, que Paulo também trabalha aos Coríntios, onde todas as nossas obras irão passar pelo fogo, obras de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, todas elas serão verificadas para recebermos o galardão. Acontecerá nos ares, porque bema era aquele tribunal romano suspenso. Exato. Então veja que tudo está fora da esfera do planeta Terra, ok? Para então chegarmos à casa do Pai, onde nós então ali entendemos que passaremos as bodas do Cordeiro com o Senhor ali na... Isso não é escatologia de jornal e nem especulativa. Não é, aliás, pensam assim grandes nomes da escatologia pré-tribulacionista, já citei alguns aqui. E que, inclusive, volto a dizer, não é uma teologia apenas do dia a dia. É uma teologia forjada ao longo do tempo, inclusive dentro da própria academia. Perfeito. Tanto por teólogos de outros países, quanto da própria teologia pentecostal brasileira, que você não pode desprezar em hipótese alguma, né? Então, essa separação, somos pré-tribulacionistas, a igreja não passa pela grande tribulação, ela entra ali no tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, enquanto isso, a grande tribulação aqui, Israel é encurralado pelas nações, Batalha do Armagedon. Batalha do Armagedon, perfeitamente. Que antecede ali o período da inauguração do milênio. Antes do milênio, teremos o julgamento das nações. A igreja será julgada, exatamente, separados. Isso, exatamente. E destruídos pelo Cristo, né? É uma batalha sob de Zacarias. Sob o critério de quem apoiou e quem não apoiou, quem?
Israel. Perfeitamente, pastor Elias. E mais, não estamos sós, viu? Quando nós falamos sobre a escatologia bíblica e pentecostal, uma perspectiva pentecostal, lembremos que em 2017, não é? Aliás, 2 anos antes, nosso querido pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, à época, presidente da CGADB, hoje o presidente da CGADB é o nosso querido pastor José Wellington Costa Júnior, o atual, não é? Mas na época o pastor José Wellington, ele agrupou ali, digamos assim, os principais teólogos pentecostais da nossa igreja para eles formularem a nossa declaração de fé, lançada em uma AGO, não é? Em 2017. E lá também temos claro exatamente isso, como acreditamos. Então acreditamos no que diz respeito à segunda vinda de Jesus, que primeiramente o Senhor cumprirá então essa palavra que o apóstolo Paulo trabalha, o harpazo, onde nós seremos então levados em um arrebatamento, né, subitamente, para encontrar com o Senhor nos ares, passar pelo tribunal e chegarmos à casa do Pai. Não é lá de João 14. Na casa do Pai há muitas moradas, a nossa estará lá, certamente, querendo Deus. Dito isso, pastor Elias, nós deixamos aqui claro que Israel e esses acontecimentos, eles não determinam o tempo, mas eles são a configuração, estão para a configuração desse final dos tempos, conforme nos ensina a palavra de Deus. Muito bem. Lamentamos, mas precisamos encerrar. Que pena. É pena, porque para mim, em particular, tem sido um momento assim extremamente agradável de crescimento. Queremos reiterar aqui a nossa gratidão ao grande público, né, que tem nos acompanhado desde as 22 horas e precisamos, de fato, encerrar. Queremos, inclusive, dar um destaque especial aqui no que diz respeito a você sintonizar a rádio Assembleia de Deus Belém. Você que está aí na internet e você ainda não sabe, ou se sabe, ainda não sintonizou, FM 80.9, isso mesmo, FM 80.9 é a Rádio Assembleia de Deus do Belém. Então você deve e certamente será abençoado pela programação da Rádio da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Além disso, você também é convidado a acessar a TV AD Belém, e certamente ali você será enriquecido, assim como certamente espero que você tenha sido nesta oportunidade. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, de todo o meu coração. Eu agradeço a Deus, né, por nos permitir conversar aqui a este respeito. Então, ao Senhor seja a glória. Agradecemos a todo o ministério, a Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Agradecemos de uma forma muito especial também aos nossos presidentes, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que além de presidente do Ministério do Belém, é presidente da Confradesp, né, a Convenção Fraternal da Assembleia de Deus em São Paulo. Também agradecer ao nosso querido pastor José Wellington Costa Júnior, que além de ser o vice-presidente do Ministério do Belém e também da Confradesp, é o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Portanto, fica aqui a minha gratidão, meu abraço ao nosso querido pastor Wellington Júnior, e agradecemos a toda a diretoria da nossa igreja, o pastor Pereira, pastor José Prado Veiga, a quem nós transmitimos nosso abraço, pastor Paulo Moraes, da mesma forma, ao pastor José Roberto, pastor Jeremias Borges, que o Senhor os abençoe. Em especial também a administração do nosso querido irmão André Tuxia, que entrou em contato conosco, falou a respeito daquilo que estava em seu coração, no coração dos nossos pastores. Então, que Deus em Cristo também o abençoe, e agradecemos a oportunidade. Lembrando que é uma realização da Rádio AD Belém,
FM 80.9 da TV AD Belém. E claro, né, uma realização também com o apoio da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, que é a faculdade mantida pela Assembleia de Deus do Ministério do Belém, e eu convido você a conhecer a FAESP. Nós temos ali vários cursos, inclusive cursos livres em EAD, de vários segmentos da teologia pentecostal, e você é o nosso convidado, faesp.org. Agora, se você quer também estudar, aliás, eu vou falar aqui, ou se você quer também implantar uma extensão, um núcleo da FAESP no curso básico e médio na sua igreja, você também pode entrar em contato com a FAESP, lá, faesp.org, você tem todas as informações. E nós temos várias extensões espalhadas por São Paulo. Agora, se você quer estudar e fazer um curso superior, a FAESP também tem o curso de graduação em teologia, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação. O nosso coordenador do curso está aqui, foi com ele que nós conversamos, pastor Wilson Faraço. Se você quer fazer pós-graduação, a FAESP também tem. E se você quer licenciar-se em pedagogia, a FAESP também tem o curso. Entre lá, faesp.org, e venha estar conosco. A FAESP, ela tem trabalhado para lhe servir da melhor forma possível. Muito obrigado, pastor Wilson Faraço, pela amizade e, sobretudo, por estarmos aqui juntos hoje, conversando sobre esse assunto. Que o Senhor Deus o abençoe, juntamente com sua esposa que está aqui nos estúdios, a irmã Adriana, o seu filho, o nosso irmão Júnior, e agradeço ao Douglas que comigo está, e a todos que têm nos acompanhado aqui da rádio. Que o Senhor os abençoe, na pessoa do nosso querido pastor Márcio Melo. Pastor Wilson. Ok, pastor Elias, de igual forma, eu quero expressar aquilo que está no meu coração. Primeiro, agradecendo a Deus. Que oportunidade Deus tem nos dado. E não poderíamos deixar de agradecer, não é? Porque tudo isso que está sendo oportunizado aqui tem também a liderança dos nossos queridos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso estimado pastor presidente, também o nosso querido pastor José Wellington Costa Júnior, nosso vice-presidente e presidente da CGADB. É debaixo desta liderança, conselhos, direção, autoridade, que nós temos a oportunidade de auxiliá-los à frente também da igreja onde ele nos colocou, não é? E também podermos estar num ambiente como esse. Aliás, eu quero aqui parabenizar a estrutura, o ambiente em que nós estamos, pois é de alta tecnologia e algo que, de fato, me parece, pelo que eu já ouvi, pelos comentários também de pessoas bastante técnicos, não é? Que no Brasil é capaz de não ter um lugar semelhante a esse, não é? Algo muito especial, e aí eu quero parabenizar a nossa liderança, parabenizar a nossa diretoria, a diretoria da nossa igreja, na pessoa do nosso querido André. Aliás, fico feliz por ele ter se lembrado, né, da minha pessoa para poder, juntamente aqui com o nosso diretor da FAESP, diretor executivo da FAESP, pastor Elias Rangel Torralbo, poder estar nesta mesa aqui para falar deste importante assunto. Então, o meu abraço e também louvar a Deus pelo nosso ministério. O Ministério do Belém é um ministério onde nós temos a oportunidade de aprender, não é? E estamos aprendendo, acabamos de ver de uma escola bíblica de obreiros, onde muitos aqui de manhã, tarde e noite, durante 2 semanas, de maneira ininterrupta, estiveram aprendendo a palavra de Deus. Então, a minha gratidão a Deus, a minha gratidão a todos aqueles que estão aqui, já mencionados pelo pastor Elias, a esse corpo técnico aqui que está nos dando toda a assessoria. Louvar a Deus pelo Márcio Melo. Querido Márcio Melo, nós nos conhecemos há décadas. Quando ele começou a mexer com essas questões, nós nos conhecemos e começamos juntos. Então, parabéns pelo trabalho também, e que a bênção de Deus repouse e continue sobre todos nós. Esta é a minha palavra de gratidão, pastor Elias Torralbo. Amém. Obrigado, pastor Wilson, a todos que nos acompanharam, que nos auxiliaram. Deus abençoe, um forte abraço e oremos pela paz de Israel. Um abraço.